Nesta análise audiovisual, vamos discutir grandes massas de mediastino, o que devemos valorizar realmente. Vamos discutir um artigo publicado no Jornal de Doenças Torácicas em 2016, que fala sobre considerações cirúrgicas e anestesiológicas no manejo de grandes massas de mediastino. Os autores são Wilson Lee e Bas de Mol, que são do Departamento de Cirurgia Cardiotorácica, e Wim van Boven, Departamento de Medicina Respiratória, Joe Kahneman, Departamento de Anestesiologia, todos do Centro Médico Acadêmico da Universidade de Amsterdã, e Suzanne Ebel, Departamento de Cirurgia Torácica do Instituto do Câncer da Holanda. O mediastino é sítio para o crescimento de vários tumores, que muitas vezes representam desafios diagnósticos e terapêuticos. As massas que crescem nessa região têm um potencial para a compressão de estruturas nobres. A síndrome de massa mediastinal ocorre durante a anestesia e é causada pela compressão de estruturas mediastinais, podendo levar a descompensação respiratória e ou instabilidade hemodinâmica. A prevalência exata dessa síndrome é desconhecida, porém. 40% dos pacientes portadores de massa mediastinal são assintomáticos. A compressão traqueal, brônquica ou traqueobrônquica pode gerar insuficiência respiratória aguda ou crônica. A compressão de grandes vasos e do coração gera alterações hemodinâmicas no paciente. A avaliação pré-operatória deve conter uma avaliação clínica minuciosa quanto aos sintomas existentes e a avaliação dos exames de imagem quanto à presença ou não de compressão dessas estruturas nobres. Reduzir o tamanho da massa no pré-operatório pode facilitar o manejo anestésico e cirúrgico. A tomografia computadorizada de alta resolução, com corte de 1 a 2 mm, contraste venoso e reconstrução multiplanar, é hoje considerado o exame de escolha na avaliação pré-operatória das massas de mediastino. Ela gera imagens com grande riqueza de detalhes, como estas imagens mostradas aqui, que facilitam o planejamento cirúrgico. A ressonância nuclear magnética ela é superior na avaliação de tecidos moles, promoveria melhor definição de limites cirúrgicos e avaliação de invasão vascular e da parede torácica. O PET scan ele seria mais para o estadiamento e prognóstico. Ele dá pouca informação adicional ao procedimento cirúrgico em si. Hoje nós temos a tomografia e a ressonância sincronizadas com o eletrocardiograma. Isso minimiza a interferência da contração cardíaca na geração das imagens e promove imagens de ressonância, por exemplo, como essas aqui mostradas na figura, com grande riqueza de detalhes e avaliação perfeita do limite cirúrgicos. O eco transtorácico e transesofágico, eles promovem informação complementar. São métodos menos definidos na avaliação pré-operatória de massas de mediastino, mas serviriam para definir entre lesões pericárdicas e intracardíacas e na avaliação do derrame pericárdico, visto na tomografia. A broncoscopia pode dar informação adicional naqueles pacientes que possuem compressão extrínseca das massas de mediastino. Nas grandes massas de mediastino, devemos reduzir o tamanho do tumor no pré-operatório. A quimioterapia neoadjuvante consegue isso nos tumores de células germinativas não seminomatóides e nos timomas malignos. Ocorre redução da massa tumoral e da infiltração adjacente. Mas para isso, o diagnóstico histológico pré-operatório é essencial. Lançamos mão então da biópsia guiada por tomografia, da ecobroncoscopia, da ecoendoscopia com abordagem transesofagiana, da videomediastinoscopia e até da mediastinotomia anterior. Alguns autores questionam essas técnicas, pois elas semeariam células tumorais no mediastino. Isso é bem definido para as massas tímicas, em que as biópsias devem ser evitadas, e quando forem essenciais, utilizar-se métodos transpleurais. A radioterapia neoadjuvante também pode promover uma redução tumoral. O PET scan, quando há grande captação nesse exame, ele prevê uma resposta à quimio e à radioterapia neoadjuvante.
Marcadores celulares encontrados nas biópsias, como índice de apoptose e de mitose, também prevêem resposta. Nos tumores químio e radiorefratários, a embolização dos vasos aferentes das artérias nutridoras do tumor pode promover redução do volume tumoral e do sangramento perioperatório. Deve-se colher no pré-operatório uma história detalhada, com foco na avaliação dos sintomas do paciente em pé e deitado. A tolerância ao decúbito é muito importante. O paciente pode tolerar o decúbito de maneira indefinida, tolerar o decúbito por curto período de tempo ou não tolerar o decúbito, que são casos bem mais graves. Deve-se estabelecer uma posição de resgate, aquela posição que o paciente fica mais confortável no pré-operatório. Considera-se pacientes de baixo risco aqueles pacientes assintomáticos ou com sintomas mínimos e sem compressão nos exames de imagem. Risco intermediário para aqueles pacientes com sintomas leves a moderados e compressão traqueobrônquica menor que 50%. E alto risco aqueles pacientes com sintomas graves ou que apresentam compressão traqueobrônquica maior que 50% ou compressão traqueobrônquica e sinais hemodinâmicos associados. Pacientes de baixo risco toleram bem a anestesia geral. Já os pacientes de risco intermediário a alto devem ter sua abordagem individualizada. A via de acesso das grandes massas mediastinais anteriores é a esternotomia. Ela é considerada o padrão ouro. A videotoracoscopia e a cirurgia robótica não são adequadas para grandes massas mediastinais, especialmente tumores maiores que 10 centímetros. Existe um enorme potencial de sangramento e deve-se sempre considerar o controle proximal prévio dos grandes vasos antes da dissecção da massa. O uso de circulação extracorpórea deve ser considerado em alguns casos, mas se optar por usar circulação extracorpórea, esta deve ser implantada por via femoral sob anestesia local antes da indução anestésica. A síndrome de veia cava superior ocorre por compressão extrínseca ou envolvimento parcial da veia cava superior. Mesmo quando há envolvimento desta, os pacientes ainda são considerados cirúrgicos. A ressecção parcial ou completa da veia cava superior pode ser realizada com a construção com prótese ou enxertos venosos. Mas para isso precisamos monitorizar com oximetria cerebral com NIRS ou Doppler transcraniano, além de monitorizar a pressão da veia jugular interna. Considera-se o tempo de clampeamento da veia cava superior máximo entre 60 e 100 minutos. Os autores desse artigo utilizam de rotina o bypass da veia inominada para o ato direito para prevenir lesões cerebrais. A abordagem deve ser sempre multidisciplinar. Os estudos diagnósticos permitem avaliações anatômicas e vasculares. A tomografia de alta resolução com reconstrução multiplanar é o exame de escolha na avaliação desses pacientes. Em alguns casos, deve-se considerar a tomografia e ressonância sincronizadas com o eletrocardiograma, o eco transtorácico e transesofágico, a broncoscopia e a angiografia. A redução do volume tumoral deve sempre ser tentada no pré-operatório, seja por químio ou radioterapia neoadjuvante ou embolização dos vasos tumorais. O caso deve estar bem discutido entre anestesiologista e cirurgião. Deve-se definir a via de acesso cirúrgico, o posicionamento do paciente, a posição de resgate em caso da ocorrência de síndrome de massa de mediastino, estimar o risco de cada paciente a desenvolver esta síndrome e a necessidade potencial de instalar SEC no período pré-operatório, lembrando que ela deve ser instalada, nos casos necessários, sob anestesia local por via femoral. Nunca a circulação extracorpórea deve ficar de stand-by, pois não dá tempo de montar em caso de colapso cardiorrespiratório. Devemos sempre que possível manter a ventilação espontânea na indução anestésica, avaliar os pacientes que precisariam de intubação acordada sob broncofibroscopia, ter sempre um acesso vascular em membros inferiores de grosso calibre, considerar o tubo dupla-luz em algumas situações de compressão de árvore respiratória e o eco transesofágico perioperatório. Qual seria a necessidade potencial de ter a broncoscopia rígida em stand-by em cada caso?
Este método pode salvar a vida em caso de desabamento sobre a árvore respiratória. Após cumprir todas essas etapas, o paciente deve ir para a ressecção cirúrgica. As massas de mediastino anterior volumosas representam situações desafiadoras anestésico-cirúrgicas. A avaliação e preparo pré-operatórios adequados podem melhorar o desfecho e evitar catástrofes. A abordagem sempre deve ser multidisciplinar. Uma crítica que eu faço a esse artigo é que não houve abordagem da população pediátrica com massa de mediastino anterior. Esta população é a mais suscetível à ocorrência de síndrome de massa de mediastino. Se você ficou com dúvidas sobre esta análise audiovisual ou se você tem questões da sua prática clínica, mande para nós. Nosso e-mail contato@nest4u.com. Muito obrigado.